Som. Vamos ficando de pé. Nós vamos receber a nossa Mãe Maria Santíssima, que vai passar no nosso meio. Singela, doce, pura Maria de José, Mãe terna e escolhida, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria. Seu nome é Maria de Deus. Singela, doce, pura Singela, doce, pura Maria de José, Maria de José, Mãe terna e escolhida, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Maria, Seu nome é Maria de Deus. Maria Santa e fiel, solta sua voz e canta. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, Olhos voltados para o céu, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida, a nova vida, a nova vida. Mãe da obediência, Mãe da obediência, da graça e do amor, e os homens se encontrem que os homens se encontrem no filho desta flor. Seu nome é Maria. Seu nome é Maria de Deus. Maria Santa e fiel, solta sua voz. Maria Santa e fiel, Ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu. Uma salva de palmas para a Mãe de Jesus. para o céu, E por ele construir a nova vida. a nova vida. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! A nova vida. A nova vida. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Boa noite. Boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria. A paz, Jesus e o amor de Maria. Que bom. Sai do seu lugar, dá um abraço bem gostoso no seu irmão, desejando a paz de Jesus e o amor de Maria. Enquanto isso, nós vamos cantando.
nos abraçar. Está na paz do meu Senhor Jesus. Deixa que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. E é tão bom estar aqui. Pra quê? Tudo louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e aqui. Exaltar a quem? Exaltar o teu amor. Vamos sorrir pro irmão. Vamos sorrir na paz do meu Senhor. Cadê o sorriso, Colgate aí pro seu irmão? Vai lá. Deixa que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. E é tão bom estar aqui. Pra quê? Tudo louvando ao Senhor, tocar a nossa voz e assim. E exaltar a quem? Exaltar o teu amor. Vamos louvar lá em cima. Vamos louvar, tocar na paz do meu Senhor Jesus. Deixa que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. E é tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, tocar a nossa voz e assim. Exaltar a quem? Exaltar o teu amor. Isso, uma linda salva de palmas para esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Oh, glória! O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e o Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Tira o pé do chão e diz aonde o Senhor está. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Aonde o Senhor está. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Com a mão assim, ó. Quando eu vacilar, eu não temerei. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Senhor está comigo. Todo mundo junto. Vai lá. Quando eu vacilar, eu não temerei. Por quê? Por quê? Por quê? Pois o Senhor está comigo. Tira o pé do chão e diz aonde o Senhor está. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Aonde o Senhor está. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. E uma linda salva de palmas para esse Jesus maravilhoso. Mais sorte! É para Jesus, Ele merece. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Sou pescador de Cristo, lanço as redes sobre o mar. Às vezes me desespero, sinto que vou afundar, vou afundar. Mas Cristo é meu amigo, Ele vai me ensinar a nadar.
pescador. Sou pescador de Cristo. Lança azeite sobre o mar. Às vezes me desespero. Sinto que vou afundar, vou afundar. Mas Cristo é meu amigo. Ele vai me ensinar a surfar, a surfar. A gritar! Amar! Amar! A rezar! A rezar! Quero ver a igreja agora! Tiro, Jesus! Mais uma vez! Mais uma vez! Jesus! E uma salva de palmas para o Jesus! Uma salva de palmas para você também, irmão! Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de louvar chegou. É isso mesmo, vamos lá, vai menino. O tempo de cantar chegou. Chegou! O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. Chegou! O tempo de dançar chegou. Agora! E ele vem, o quê? E ele vem saltando pelas pontes. Pega ele. E ele vem. E ele vem saltando pelas pontes. Leva ele. E os cabelos? Os seus cabelos. Os seus cabelos são brancos como a neve. Bagunça o cabelo do irmão aí, os seus cabelos. Os seus cabelos. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, quero ver. E nos seus olhos, o que que tem? O que que tem nos olhos? A cor. Vem, bonito. Incendeia, Senhora, tua noiva. Incendeia, Senhora, tua igreja. Incendeia, Senhora, sua casa. Vem incendiar. Vem incendiar. Vem incendiar, vem incendiar, incendeia, Senhor, a sua noiva. Bonito, incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. vai incendiar. Vem incendiar. Oh, glória, vai incendiar. Vem incendiar. Isso, vai incendiar. Vem incendiar. Isso, uma salva de palmas para Jesus, glória a Deus. Ai, ai, Deus vai buscar amor de Deus lá no céu. Vai trazer aqui pra terra. Vamos pegar o tom certo. Vamos lá. A igreja vai buscar amor de Deus lá no céu e vai trazer aqui pra terra. A igreja vai buscar amor de Deus lá no céu e vai trazer aqui pra terra. Agora vai sacudir, sacudir, sacudir. Vai sacudir, sacudir, sacudir. Vai sacudir, sacudir, sacudir. Vai sacudir, sacudir. Tem homem nessa igreja? Vamos lá! E os homens vão buscar amor de Deus lá no céu e vai trazer aqui. Cadê os homens, meu Deus? E os homens vão buscar amor de Deus lá no céu e vai trazer aqui. Todo mundo junto. Vai sacudir, sacudir, sacudir. Vai sacudir, sacudir, sacudir. Vai sacudir, sacudir, sacudir. Vai sacudir, sacudir, sacudir. E as mulheres? As mulheres vão buscar amor de Deus lá no
vão buscar amor de Deus lá do céu. Cadê os jovens de 100 anos? Vai lá os jovens. E os jovens vão buscar amor de Deus lá do céu. Vai fazer onde? Vai trazer aqui pra terra. Vai sacudir, sacudir, sacudir. Vai sacudir, sacudir, sacudir. Bonito. Vai sacudir, sacudir, sacudir. Olá. Vai sacudir, sacudir, sacudir. E uma linda salva de palmas pra Jesus. Ei, glória a Deus. Isso, olha pro seu irmão que está do seu lado e fala para ele assim: nesta noite vai acontecer aqui nessa igreja, Vai acontecer aqui nessa igreja. na sua vida, Na sua vida. se você deixar Se você deixar um novo Pentecostes. novo Pentecostes. Aplauda o nosso Deus. Isso. Coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos e canta assim: hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda graça. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai, nos braços do Pai. Vem, vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim, ó, vem, clama, lega o braço nessa. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu canta bonito, igreja. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações, toda graça do Pai. Com a mão no seu coração, de olhos fechados, eu também quero me derramar, quero me derramar de todo o meu coração, de todo o meu coração, nos braços do Pai, nos braços do... Levanta seu braço bem alto, fecha os seus olhos e clama: vem, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim, ó, vem, clama, igreja, vem, força, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vai soltando a sua voz agora na língua dos anjos, Xiria, labalabala. Você que nunca cantou assim, você que nunca rezou em línguas, abra sua boca. Isso, receba o batismo do Espírito Santo, receba a unção do Espírito Santo. Você que nunca rezou em línguas, você que nunca cantou em línguas, feche os seus olhos, abra a sua boca e receba vento do Espírito, vem dos quatro cantos do céu, sopra sobre a tua igreja, Senhor, sopra sobre o teu povo, vento do Espírito, vem dos quatro cantos do céu, sopra nesta igreja, sopra sobre nós, receba o Espírito Santo, receba o batismo no Espírito Santo, que o novo Pentecoste aconteça aqui nesta noite, em nome de Jesus. Solta sua voz, erga seu braço e solta sua voz e cante em línguas, ore no Espírito.
Espírito Santo, Espírito Santo, canta a igreja, quero ouvir com teu poder, quero ouvir só a igreja cantando, sem o ministério de música, vem. Só a igreja orando em línguas, agora solta a voz. Solta a sua voz, receba o Espírito Santo, ore no Espírito, levanta seu braço bem alto, isso, fecha os seus olhos, solta a sua voz em línguas, meu irmão, minha irmã, solta, receba o batismo no Espírito Santo. Vai deixando o Espírito Santo tomar conta de você nesta noite, meu irmão, minha irmã, amado de Deus, amada de Deus. Levanta seu braço, eu digo, se você puder. Se você não puder, não precisa, mas se você puder, levanta bem alto, em atitude de liberdade no Espírito. Abra bem o seu braço, abra os seus braços bem alto, abra os seus braços bem alto, levanta bem alto e solta a sua voz no Espírito. Receba o batismo no Espírito Santo, receba a unção de Deus, meu irmão, minha irmã. E ore comigo, cante comigo nesta noite. Solta a voz e canta. Tá fraco, igreja? Com teu poder, toca meu ser. Quero ouvir só a voz de vocês. Vamos lá, mais uma vez. Vem, vem, igreja. Isso, agora só as vozes, solta a sua voz da língua dos anjos. Solta a sua voz com toda a potência que você tem. Levanta o braço. Vamos, igreja. Vamos, igreja. Vamos, renovação carismática católica de Santo Antônio do Paraíso. Vamos, grupos de oração, ecos do Senhor. Solta a sua voz no Espírito. Receba o batismo no Espírito Santo. Solta a sua voz em língua dos anjos. Você que nunca rezou assim, você que nunca cantou assim, receba nesta noite o dom de línguas. Receba nesta noite esse dom carismático. Receba a porção dobrada do Espírito. Receba uma nova efusão do Espírito Santo. Receba um novo Pentecoste na sua vida. Obrigado, Senhor. Diga obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua graça. Por tudo que o Senhor vai realizar. Por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida nessa noite. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o nosso Deus bem forte. Isso. Pode aplaudir mais forte. É o nosso Deus. É o nosso Deus.
É o Deus poderoso, Deus maravilhoso. Santo é o teu nome. Amém. Você trouxe a palavra? Então vamos pegar lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Cris. Hã? Deixa eu arrumar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Amém ou socorro? A palavra de Deus diz assim então para nós. Título, promessa do Espírito Santo. E a eles se manifestou vivo, depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastasse de Jerusalém, mas que esperasse aí o cumprimento da promessa do seu Pai, que ouvistes. Disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos eles o interrogavam, Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele, não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem ocultou os seus olhos. Enquanto o acompanhava com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhe apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus, que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, o irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Depois, em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos, na assembleia reunida, que constava
de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério. Esse homem adquirira um campo com o salário do seu crime. Depois, tombando para a frente, arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Tornou-se este fato conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de modo que aquele campo foi chamado na língua deles Alcédama, isto é, campo de sangue. Pois está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e ainda mais, que outro receba o seu cargo. Convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João e até o dia em que de nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Propuseram então 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e oraram nestes termos: Ó Senhor, que conheceis os corações de todos, mostra-nos qual dos 2 escolheste, para tomar neste ministério e apostolado o lugar de Judas, que se transviou para ir para o seu próprio lugar. Deitaram a sorte e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Por que eu estou lendo isso para vocês? Para vocês entenderem agora o que nós vamos ler, o capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhavam-se de que cada um ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como então todos nós ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, o ponto da Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, as províncias da Líbia, próxima a Cirene, peregrinos romanos, judeus e prosélitos, quetenses, árabes, ouvimos publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Depois, Pedro então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte, lhes disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensam, visto já ainda não ser a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões, os vossos anciões sonharão. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei naqueles dias o meu espírito, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima do céu, milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouvi estas palavras: Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos sabeis, depois de ter sido entregue, segundo o determinado desígnio, à presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios, mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele o retivesse em seu poder. Pois dele diz Davi: eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita para que eu não seja abalado.
Alegrai-vos. Por isso o meu coração e a minha língua exultou. Sim, também a minha carne repousará na esperança, pois não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria com a visão da tua face. Irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza, do patriarca Davi, dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está até hoje, no dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. E é, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por essas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. A esse Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo, prometido, derramou como vós vedes e ouvis, pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia diz o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com maior certeza que esse Jesus, que vós crucificaste, Deus o constituiu, o Senhor e Cristo. Versículo 37. Ao ouvirem estas palavras, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos. Que devemos fazer, irmãos? Pedro respondeu, arrependei-vos cada um de vós e seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras, exortava-os dizendo, salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Uma leitura extensa, uma leitura comprida, mas tinha que se ler tudo, porque muitas vezes a gente pega um pedacinho da leitura, pega só um pedacinho, né? Um capítulo, um pedacinho da história, e a gente não sabe, acaba não entendendo o que aconteceu, né? No começo da história. Então, se nós pegássemos o capítulo 2 da vinda do Espírito Santo, o Pentecostes, né? E lêssemos, nós não íamos entender o que aconteceu antes disso. E é interessante que a gente saiba o que aconteceu antes da vinda do Espírito Santo. E aqui vai narrando no capítulo 1, Jesus tendo uma conversa. Jesus tendo uma conversa com quem? Jesus tendo uma conversa com seus apóstolos. Estavam ali reunidos e Jesus depois de ressuscitado. Jesus apareceu para eles, lembram? Nós já ouvimos muito na liturgia da missa. Jesus aparece do nada, entra com as portas fechadas, mostra o que? As suas mãos, até para Tomé, volta no outro domingo e mostra para Tomé que ele estava ressuscitado num corpo glorioso. Jesus ali comendo com eles, né? Ali comendo com eles, o que aconteceu? E Jesus estava dizendo para eles, olha, eu morri na cruz, ressuscitei, estou no meio de vós, mas não posso ficar aqui, né? Não posso ficar aqui. Agora eu vou subir. Agora chegou a hora. Eu vou subir para o Pai, né? Mas vocês lembram do que eu falei lá atrás? Que quando eu subisse, eu derramaria o Espírito Santo? Quando eu subisse, o Espírito Santo ia ser derramado sobre você? Sobre cada um de vocês? Então, chegou a hora. E aí o que aconteceu? Ele disse aqui, no versículo 4, seguinte, vai comendo com ele, dizendo para ele que não se afastassem de Jerusalém, mas que eles esperassem aí o cumprimento da promessa do Pai. E ali ele lembra ele, aqui a conversa não está toda, né, no pezinho da letra, mas ele lembra, olha, lembra da promessa do Pai, que eu falei para vocês lá atrás, que eu ia para o Pai e o Pai ia derramar o Espírito Santo? Então, não se afaste de Jerusalém, fique até que se cumpra
a promessa do Pai que vocês já ouviram, da minha boca, ainda ele diz. Agora, ele diz assim, João batizou na água, já falei para vocês isso. João batizou, vocês viram ele batizando. Mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Daqui a poucos dias. E aí, eles começaram a interrogar, achando que o Senhor ia instaurar o reino de Deus ali na terra. Não, ele já fala de novo para eles. Não é momento de nós sabermos, nós não podemos saber nem os tempos e nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. É só Deus que pode. Aí ele diz lá no versículo 8, no capítulo 1, mas descerá sobre vós o Espírito Santo. O povo difícil de compreender, né? Acabou de falar para eles, e eles achando outra coisa, e ele diz de novo, mas descerá para vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. E aí ele acaba de dizer isso, ele começa a se elevar ao céu. Essa é a ascensão do nosso Deus. Ele começa a se elevar ao céu e eles começam a olhar, né, admirados, porque nunca viram algo parecido com isso. O Senhor vai subindo no meio das nuvens, vai sumindo no meio das nuvens, e depois eles ficam olhando, né? Já sumiu no meio das nuvens, já foi, e eles continuam olhando para o céu, e aí de repente o Senhor manda 2 homens de branco, 2 anjos, e fala, o que vocês vão ficar olhando para o céu até o resto da vida? O que ele acabou de falar para vocês? Que é para vocês ir e esperar a promessa do Pai. Aí eles saíram dali e entraram no cenáculo. O cenáculo era uma casa de 2 andares. Em cima estava o quarto, né? E aí eles subiram todos para o quarto de cima. E ali tinha quem? Tinha os apóstolos e tinha o quê? Algumas mulheres e a mãe de Jesus, né? Estava ali um grupo de pessoas que depois nós vimos ali na frente, estava dando uns 120 pessoas. A casa deveria ser muito grande para acolher 120 pessoas. E eles estavam ali, a palavra vai dizendo ali, ó, se você vê, em todo o capítulo 1 que nós lemos, eles estavam reunidos unanimemente em oração. Em oração. 120 pessoas estavam reunidas em oração. E ali naquele grupo, eles perceberam que estava faltando alguém, né? Alguém para completar 12 apóstolos, né? Porque um traiu Jesus e não estava mais no meio deles. E ali eles começam a orar e pedir que Deus suscitasse alguém para ficar e ocupar o lugar de Judas, aonde foi a escolha de Deus, né? A eleição de Matias que Deus escolheu. Bom, até aí estava muito bonito, né? Rezando, esperando. E aí eu pergunto para você aqui, a palavra de Deus fala poucos dias, não é verdade? E a palavra de Deus também fala assim que um dia para Deus é 1000 anos. E 1000 anos para Deus é um dia. E ali ele falou daqui a poucos dias. E aí eles começaram a rezar e começaram ali junto, né? E programar, e rezar, e pedir. E passou um dia, e passou 2 dias, e passou 3, 4, 5, e foi passando. E passou um mês, e nada, de acontecer nada. E eles trancados porque eles estavam com medos. Por que eles foram para o cenáculo e trancados naquela casa? Porque eles estavam com medo de sair na rua e serem mortos. Por quê? Porque iriam falar, olha, esse povo era do grupo de Jesus. Eles são um perigo também. Porque eles vão começar a fazer aquilo que Jesus fazia, a propagar a seita deles. Então eles estavam todos com muito medo. E daí, o que aconteceu? Passou muito tempo e eles estavam, quando chegou o dia de Pentecostes, no capítulo 2, diz lá no versículo 1 já assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ninguém saiu. Lógico, nem era bobo, né? Sair, perigoso morrer.
Ninguém saiu. E de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam o quê? Sentados. Eles estavam sentados. Uma pessoa que está sentada, ela está o quê? Ela senta para quê? Para se cansar ou para descansar? Para descansar. Se a pessoa senta é porque ela está cansada, não é? Então, eles não estavam mais de pé. Eles já estavam sentados. Por quê? Porque passou um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, foi indo. E tem um ditado que fala assim, é bom você esperar sentado, porque de pé cansa muito. E eles ouviram esse ditado e fizeram jus dele. Sentaram. E eu acredito que muitos deles não estavam, a Bíblia foi até boazinha, sentado. Alguns deles estavam até deitados, eles estavam desanimados. Pensa num grupo desanimado. Pensa num grupo de pessoas desanimadas. Por quê? Rezaram bastante, pediram bastante, aguardaram bastante. E a pessoa que fica esperando alguma coisa, o que acontece? Você que já esperou alguma coisa, você que espera, quando você espera alguma coisa, você espera um dia, espera 2 dias, espera 3, espera um mês, espera 2, espera 4, espera 5, espera um ano, espera um tempo, o que acontece com você? O que acontece? A primeira coisa que acontece com você quando você espera muito alguma coisa acontecer e não acontece ainda, você fica desanimado. É assim que eles estavam. Eles estavam esperando e nada. Por isso que a palavra diz que quando o vento impetuoso, quando aquele ruído veio sobre a casa, eles estavam todos sentados, uns estavam até dormindo, outros estavam deitados. E o vento impetuoso entrou, abrindo aquelas portas que estavam trancadas, e soprou sobre ele o Espírito Santo, línguas de fogo caiu sobre eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e ali começaram a falar em outras línguas, e estava acontecendo nesse mesmo período, algo como se fosse uma festa das nações, algo assim como se fosse a Copa do Mundo, sabe a Copa do Mundo que reúne pessoas de todos os países, né? Estava acontecendo um evento naquele lugar em Jerusalém, uma festa aonde tinha lá pessoas de tudo quanto é canto, e eles começaram a falar em outras línguas, e cada uma das pessoas que escutaram aquele ruído, que ouviram aquele vento, que viram que algo anormal estava acontecendo, chegaram perto daquela casa, e eles, cada um da sua língua, ouvia eles falar. Eles estavam falando em línguas, eles não sabiam nem que eles estavam falando, e eles estavam proclamando na língua de cada uma daquelas pessoas sobre o amor de Deus, sobre Deus, que Deus foi crucificado, que Deus foi morto, mas que ressuscitou, que Ele estava vivo, que Deus ama, que Deus está com as pessoas. Entendeu? Eles escutaram e eles ficaram impressionados. Meu Deus, esse povo está tudo bêbado. Eles estão bêbados, eles estão loucos da cabeça. E aí o que aconteceu? Aconteceu que no versículo aqui, 14, Pedro, então, pondo-se de pé. Se ele pôs-se de pé, é que Pedro estava o quê? Quando a pessoa põe-se de pé, é porque ela não estava de pé. Ela estava sentada, ela estava deitada, ela estava de qualquer outro jeito, menos de pé. Pedro pôs-se de pé e começou a fazer um discurso, começou a fazer uma pregação, começou a falar. Ué, Pedro? Mas não é aquele Pedro que quando Jesus estava indo para a cruz, acharam, eu sei, é do grupo dele. Eu não, vixe, eu nunca vi, meu Deus, não sou não. E depois, aquele lá é do grupo. Eu não, vixe, eu não sou não. E o galo cantou uma vez e cantou 2 vezes, e depois, não, eu tenho certeza que você é do grupo. Não, eu não sou do grupo, não conheço, nunca vi, nunca ouvi, não ouço falar, nada, nunca vi esse tal de Jesus. O galo cantou 3 vezes, medroso. Pedro com medo, negou Jesus 3 vezes, né?
esse mesmo Pedro que estava com medo, esse grupo de pessoas que estavam com medo dentro daquela casa, quando eles receberam o vento impetuoso do Espírito Santo, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Lembra lá no capítulo 1? Lembra? No comecinho? Por isso que eu falei, a gente tem que ler lá para trás, para a gente entender a frente. Lá está escrito assim, no versículo 5, capítulo 1. João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. O que estava acontecendo com eles, Jesus falou lá atrás. Mas no versículo 8 diz assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Naquele momento eles receberam o Espírito Santo, Pedro recebeu aquela força, ele estava deitado, estava sentado, ele pôs-se de pé, foi lá para fora, esqueceu-se se eles iam matar ele ou não, esqueceu de tudo e foi lá ungido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, abriu a boca e começou a proclamar, começou a pregar, começou a falar sem microfone, porque não tinha, começou a falar das maravilhas de Deus, começou a acusar aqueles que mataram Jesus, é o mesmo que mataram Jesus, vocês, Jesus morreu, mas ressuscitou, está vivo, fez a pregação dele, né? E ali depois nós vimos até o final quantas pessoas se converteram, quantas pessoas que aderiram à igreja de Jesus Cristo no dia de Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas, sem contar essas 3.000 pessoas, porque naquela época eles não contavam as mulheres e crianças, tá? Contavam os homens. Então cerca de 3.000 pessoas, homens, fora as mulheres e as crianças. Quantas pessoas foram batizadas, receberam o Espírito Santo e seguiram? Aí, meu irmão, minha irmã, nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí nasce a igreja. A igreja nasce do derramamento do Espírito Santo. A igreja nasce do derramamento do Espírito Santo. Nós nascemos do Pentecostes. A igreja nasceu carismática, entendeu? A igreja nasceu cheia do Espírito Santo. A igreja nasceu cheia dos dons do Espírito Santo, porque Pedro depois ali se reuniram, eles foram rezando e milagres foram acontecendo, sombra de Pedro curava, visões, manifestações de dons, dos carismas, palavra de ciência, as orações em línguas, tudo isso foi acontecendo no início da igreja. Tudo isso foi acontecendo. Vocês entenderam? Isso aí foi o nascimento da nossa igreja. A nossa igreja é carismática. A nossa igreja nasceu do Espírito Santo. Antes, olha, ele falou algumas palavras do Salmo. Ele citou o profeta Joel. Nos últimos dias descerá sobre vós o Espírito Santo, né? Vosso servo, vossa serva profetizarão. Ele citou palavra, Pedro citou palavra na sua pregação, palavra da Sagrada Escritura. Pedro citou palavras. E outra coisa, eu digo para vocês, antes do Pentecostes, para trás, nenhuma pessoa, presta atenção que eu vou falar isso para você, sem medo de errar, nenhuma pessoa tinha dentro dela, tá, o Espírito Santo, tá? Nenhuma pessoa tinha dentro dela o Espírito Santo, a não ser Jesus, que era o próprio Pai, Filho e Espírito Santo, e Nossa Senhora que concebeu Jesus através do Espírito Santo. Ninguém tinha. A partir do Pentecostes, todo mundo passou a ter o Espírito Santo dentro dela. Antes, o Espírito Santo vinha, repousava sobre os profetas, eles profetizavam. Depois, o Espírito Santo era retirado e eles continuavam. Então, nós somos agraciados, porque nós somos de uma época e de uma época que nós, eu e você, somos templo do Espírito Santo. Você parou para pensar? Eu e você, nós temos dentro de nós Deus. Quem é o Espírito Santo? É Deus.
É o Pai, é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Você tem dentro de você Deus. Você já imaginou? Deus está dentro de você. O poder, o Deus poderoso, todo o poder que existe está dentro de você. Por quê? Porque Deus está dentro de você. E às vezes a gente fala, meu Deus, mas, né? Fica aí chorando as mágoas, fica aí desanimado. Meu Deus do céu, os profetas, o povo antigamente não tinha esse Deus dentro dele. Nós temos. E o que nós fazemos com esse Deus? Para terminar, eu contei já vários lugares aqui, eu não contei, vocês não sabem da historinha. Os servos já estão até careca de saber, mas cada vez a historinha se torna nova, porque é a palavra de Deus também. O que eu quero comparar para vocês é o seguinte. Naquela época, os profetas não tinham o Espírito Santo dentro deles. Recebiam, profetizavam e eram retirados. Hoje nós temos a graça, porque nós somos batizados. Quem aqui é batizado? Quem foi batizado quando criança, quando grande, foi batizado? O padre jogou água na sua cabeça, levanta o braço bem alto, todo mundo. Então, a partir do momento que nós somos batizados com a água, nós recebemos o Espírito Santo, nos tornamos cristãos. O Espírito Santo está dentro de nós, né? Fomos batizados no Espírito Santo na nossa crisma. Somos batizados no Espírito Santo todas as vezes que nós clamamos Ele. Aí eu falo para você o seguinte: nós temos dentro de nós um Deus. O Espírito Santo está dentro de nós. E eu falo assim, comparando uma coisa. Aonde está o Espírito Santo dentro de você? Aonde está? Aonde que o Espírito Santo está dentro de você? Aonde o Espírito Santo está dentro de nós? E o que acontece? O que acontece? Acontece o seguinte, lá na sua casa, né? Na nossa casa nós temos alguma coisa, uma cômoda, um guarda-roupa, que nós temos várias gavetas. Tem ou não tem? Na sua casa tem gaveta, não tem? Ou da cozinha, ou do quarto, tem. Você tem que guardar sua roupa, né, tal. E o que acontece? Nas primeiras gavetas, o que nós colocamos? Lógico que nós colocamos as nossas roupas que nós usamos diariamente. Roupas que nós usamos assim constantemente. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Ponhamos nas primeiras gavetas. E nas últimas gavetas nós vamos deixando roupas, né, que não uso quase, que é roupa de ocasião, roupa de ir em festa, roupa de usar lá de vez em quando, né, roupa quando tiver frio, tal, coisa assim. Nós vamos deixando lá, né, uma roupa que lá de vez em quando dá certo a gente usa. Então a gente guarda no fundo da gaveta, né, e a gente deixa lá. E aí eu digo para você, e para mim, para nós. E Deus? Nós também fazemos a mesma coisa. Sabia disso? É. Nós temos dentro do nosso coração, sabe, uma cômoda, ou um guarda-roupa, ou algo que tem gaveta. Aqui dentro do nosso coração tem várias gavetas. Tem a primeira, tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E na primeira gaveta, nós deixamos algo que nós usamos mais fácil. Que veio aqui, ó, pum, você já, né, solta para fora. Não é verdade? Primeira gaveta. O que nós deixamos na primeira gaveta do nosso coração? Pisou no meu pé. Filha da... Vai pagar. Deixamos o que na primeira gaveta? Raiva, mágoa, desejo mau, palavrões, coisas assim que a gente usa aí, ó. Não era para usar, não, mas usa aí no dia a dia, né? Na primeira e na segunda gaveta. Na última gaveta, lá escondidinho, coitado da pomba, toda meia despenada, tudo lá encuidinha lá. O Espírito Santo está lá. Daí acontece uma desgraça na sua família. E você ficou sabendo que alguém está doente, ou alguém sofreu um acidente, ou alguma coisa aconteceu grave.
Meu Deus, onde está o Espírito Santo? Abriu a gaveta, não, onde está? Parece que eu tinha colocado na primeira, mas não está. Nossa, não está a segunda. Abre a primeira gaveta, mas só sai raiva, mágoa, ódio, pecado, sai um monte de coisa. Abre a segunda gaveta, também não. Nossa, a terceira, a hora que você abre a última gaveta, dá uma banada assim, meu Deus do céu, sai daí, sai tudo, o Espírito Santo, a pomba está até meio às 11 assim, sai tudo espenado lá. Ai, cheio o Espírito Santo. Não, Espírito Santo, você tem que agora voar. Voa, pomba, voa. Você tem que fazer alguma coisa por mim, porque eu estou precisando. Olha, eu estou doente, o meu filho está doente, a minha mãe está doente, ó, aquele sofreu um acidente, aquela pessoa está com câncer. Pombinha, você tem que voar e ir lá fazer alguma coisa, curar aquela pessoa. Ai, socorro, pelo amor de Deus, misericórdia, né? Vem, Espírito Santo, agora eu lembrei. Ai, é verdade, tem que levantar a mão para vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Aí você começa a lembrar que tem que clamar. Nossa, é verdade, eu sabia orar em línguas, eu já aprendi, né? Não, acho que eu lembro de novo. Aí você começa a orar em línguas. Aí você, nossa, eu lá do fundo da gaveta, perto do Espírito Santo, eu acho que tem um tercinho que eu deixei lá também. Vai lá na última gaveta. Ah, é verdade, tem um terço. Ah, eu acho que eu ainda sei rezar o terço. Reza o terço e aí você pega as coisas que estão lá, né, escondidinha, e começa a usar. Eu estou falando alguma mentira? Eu estou falando alguma inverdade? Não. Infelizmente, não é o seu caso, tá? Não é você. É o fulano que está lá fora, aquele que não veio, ó, dessa turma aí de banco vazio, né? Aquele vizinho, a vizinha, é outras pessoas, não é o nosso caso. É aquelas outras pessoas que só vêm na igreja quando o negócio aperta e lembra que tem uma expressão. Nós, não, graças a Deus, que nós não está acontecendo isso, né? Graças a Deus, nós estamos rezando, clamando o Espírito Santo. Primeira gaveta, pomba do Espírito Santo está lá e a gente está, beleza, né? Isso não é para nós, é para os outros, né? Para os outros, né? Espero que seja. Porque se for para nós, misericórdia, se a carapuça serviu, você trata de colocar a pomba do Espírito Santo na primeira gaveta, porque olha, os dois homens de branco falou assim, tá vendo? Esse Jesus que está subindo aí, que já até subiu entre as nuvens? Eles falaram, tá vendo? Então, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Ele vai voltar. E Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar. Olha para o teu irmão que está quase dormindo, fala para ele, Jesus vai voltar. Se ele encontrar você dormindo assim dentro da igreja, misericórdia. Se tu encontrar você dormindo dentro da igreja, na palestra, na pregação, aí que o negócio pega mesmo. Fala assim para o teu irmão, assim, olha, Jesus está voltando, meu irmão, minha irmã. Porque os dias estão cada vez mais difíceis. Fala para o seu irmão. Olha para o teu irmão e fala assim, os dias estão sendo abreviados. E a palavra de Deus, ela fala isso, que os dias seriam abreviados quando estivesse próximo da vinda do Senhor. E eu falo para você, você já pensou? Nós começamos o ano ontem, hoje já é novembro, quase dezembro. Os dias estão ou não estão sendo abreviados? Os dias não estão correndo? Começa a semana, quando você vê, passou. Fim de semana sem nem ver, né? Você nem vê. Você nem vê o Silvio Santos direito, né? A hora que vê, já acabou o final de semana, não é verdade? Você não vê passar. Os dias estão corridos, estão voando, certo? Porque está próximo o dia da vinda do Senhor. Nós nunca ouvimos falar que em São Paulo faltava água. Não faltava água, pelo contrário, tinha enchente, transbordava água, agora falta água. Falta água no nosso Paraná, tão rico de água, com Foz do Iguaçu e tanto, né, arriscado ter racionamento. E você acha que isso está acontecendo por acontecer? Corrupção. A palavra de Deus fala que no finais dos tempos, onde Jesus estivesse próximo a voltar, ia ter a pessoa ia se corromper, entendeu? O amor ia se esfriar. O amor ia se esfriar, as pessoas não iam ter mais amor um pelo outro. Ia ver, nossa, aconteceu, morreu, nossa, né? Não está nem aí. Jogou da janela para o chão, nossa, morreu, não está nem aí.
né? Nem se assusta mais. O amor se esfriar. E está acontecendo tudo isso, meu irmão, minha irmã. Por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Fica de pé. Fica de pé. Como Pedro que estava sentado, como aquele povo que estava desanimado, eles ficaram de pé e receberam o quê? A força do Espírito Santo, e saíram dali cheios do Espírito Santo, sem medo de ser feliz, sem medo de morte, sem medo de nada. Nós precisamos ser aquilo que Jesus pediu para nós sermos. Testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judeia, até os confins do mundo. Você e eu, nós precisamos ser testemunhas de Jesus. E testemunhar Jesus é levar essa graça do amor de Deus e essa graça desse novo Pentecoste, do batismo no Espírito Santo. Eu ouvia hoje à tarde o Padre Jonas falando no acampamento, no congresso de músicos da Renovação Carismática Católica que está acontecendo lá na Canção Nova. Eu ouvi ele falar que nós temos que ser Mr. Pentecostes, nós temos que ser portadores, temos que ser Mr. Pentecoste. O Mr. Pentecoste é aquele que leva o fogo do Espírito Santo, que leva o batismo do Espírito Santo. Ele disse assim hoje à tarde, e achei muito interessante, que ele falou que não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo porque o tempo está corrido, não está? Então nós não podemos perder tempo. Aonde nós estivermos, nós precisamos falar do amor de Deus. Aonde nós estivermos, nós precisamos dar ao nosso irmão aquilo que nós um dia recebemos. O Espírito Santo. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, coragem! Receba o Espírito Santo! Isso, levanta seu braço bem alto, para nós finalizarmos esta noite. Levanta bem alto o seu braço, e agora é você que vai abrir a sua boca com as suas palavras e vai pedir: Senhor, eu preciso, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Eu peço nesta noite, vem Espírito Santo, manifesta o teu poder, faz acontecer um novo Pentecoste na minha vida, Senhor, na minha casa, na minha família, no meu grupo de oração, na minha igreja, Senhor. Derrama teu Espírito Santo, vai pedindo, meu irmão, minha irmã, abra a sua boca, vai soltando a sua voz, clamando mesmo: vem Espírito Santo, derrama sobre mim a tua graça, derrama sobre mim o teu amor, eu quero, eu preciso. Vem Espírito Santo sobre mim, vem Espírito Santo, manifesta o seu poder, manifesta a sua graça. Vem Espírito Santo sobre mim, derrama sobre mim a tua graça, solta a sua voz na língua dos anjos bem forte. Solta a sua voz, igreja, grupo de oração, ecos do Senhor. Solta a sua voz na língua do Espírito. Deixa acontecer nesta noite o vento do Espírito Santo, o novo Pentecoste na sua vida. Deixa acontecer, assim como aconteceu com Maria, os apóstolos naquele cenáculo. Seja batizado no Espírito Santo. Receba vento do Espírito, vem dos quatro ventos do céu nesta noite. Nós te pedimos, Espírito Santo, derrama sobre nós a tua graça. Vem Espírito Santo, enche-nos com teu poder. A tua promessa se cumpre hoje, Senhor. Que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo, batizados do teu Espírito Santo. Que nós sejamos tomados pelo teu Espírito Santo. Oh, Rabahai, Erecheka, Nalabazari, Alabalabalai. Ora em línguas, igreja. Canta em línguas, igreja. Solta sua voz, a língua dos anjos. Receba a força do Espírito Santo. Receba a força do alto. Receba o novo Pentecoste nesta noite.
Não pare de orar, não pare de cantar em línguas. Solta a sua voz, receba, faz acontecer o novo Pentecoste, Senhor. E ela canta o céu sempre pra ti ama sobre os corações toda a graça do Pai. Levanta seu braço, abre bem aberto assim, isso. Eu também quero me ter de todo o meu coração, de todo o meu coração, nos braços do Pai, nos braços do Pai. Levanta o braço e clama, vem, vem, Espírito Santo, com teu poder. Vem, vem, Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. E agora com os braços levantados, diga obrigado, Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, nós te glorificamos por essa noite maravilhosa, por esse grupo de oração, Ecos do Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te adoramos porque tu és o nosso Deus, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Santo é o teu nome, Senhor, digno de todo louvor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos porque tu és o nosso Deus. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. E aplauda o nosso Deus. Somos elevados, somos atraídos à cruz. Não existe paz sem Jesus. Não existe paz sem Jesus, nem ressurreição sem amor. A graça da unidade, a graça da unidade vem da cruz. Do lado aberto jorra o amor, do lado aberto jorra o amor. A água que nos faz renascer, a água que nos faz renascer. O sangue que nos torna irmãos, o sangue que nos torna, vem do coração de Deus o clamor, vem do coração de Deus. Dê a mão pro seu irmão e clama, seja. Dê a mão pro seu irmão e canta, exultão derramado entre nós. Seja um, sejam como Pai. Temos um encontro marcado, temos um encontro marcado. Nosso Deus foi elevado, fomos atraídos à cruz. Não existe paz, não existe paz sem Jesus, nem ressurreição sem morrer. A graça da unidade vem da cruz. Do lado aberto jorra o amor, do lado aberto jorra o amor. A água que nos faz renascer, a água que nos faz renascer. O sangue que nos torna irmão, o sangue que nos torna irmão. Vem do coração de Deus o clamor, vem do coração de Deus o clamor. Levanta o braço
braço do irmão e canta. Seja o exultão derramado entre vós. Seja como o Pai e o Filho. Tá bonito, vai pra terminar. Seja exultão derramado entre vós. Seja como o Pai e o Filho são. Seja um. Seja exultão derramado entre vós. Seja como o Pai e o Filho são um. E aplauda o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Recados, avisos. A nossa irmã não está. Eu tenho uma sorte, né? Todas as vezes que eu venho aqui, a Kátia não está, que ela foge de mim. Aí a gente pode fazer arte daí, né? É verdade, a gente faz arte, né? A Kátia não estando aí. Então nós queremos, né? Não tem nem o que dizer dessa noite. Noite que nós pudemos sentir fortemente a presença do Espírito Santo no nosso meio. Nós só temos a agradecer, né? Ao grupo de oração. Jesus, fonte de misericórdia, né? Que essa misericórdia também se estenda a nós nessa noite, né? Então nós queremos rezar por vocês. Queremos pedir para que os nossos irmãos também vão ali na frente. Para nós, é a nossa única maneira de poder agradecer. Então queria convidar a vocês a estender as mãos sobre esses nossos irmãos que vieram aqui nessa noite trazer um pouco de Deus e um tanto desse Espírito Santo para nós. Que o Senhor possa continuar dando perseverança e derramando fortemente esse Espírito Santo, para que a cada dia mais eles possam anunciar e levar também muito desse Espírito Santo para aqueles que ainda não sentiram essa presença. E nós pedimos tudo isso por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queria convidar todos também a estender a mão aqui para a caixinha de oração. Pedir para que o Senhor também olhe por esses pedidos, por essas súplicas. Alguns pedidos até que já foram realizados, nós queremos agradecer ao Senhor. Mas pessoas que colocaram pedidos ali que ainda não alcançaram a graça. Que o Senhor também dê perseverança, dê força e dê também esse Espírito Santo que nós recebemos aqui nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só lembrando que amanhã, né, na missa da manhã, às 9 horas, nosso bispo Dom Manuel vem celebrar conosco, para celebrar também o Crisma. Então, todos convidados para vir participar com a missa com o nosso bispo. Algum recado, Sueli, Felipe? Não? Então, todos convidados também para sábado que vem, nosso grupo de oração, às 9 horas da noite. 9 não, 8, perdão. Amém? 7h30, né? A gente vem rezar o terço, 7h30 a gente começa a rezar o terço mariano. Então vem participar com a gente também às 7h30, é muito importante. Amém? Depois que eu vi a decoração do Crisma, eu falei, Jesus, mais confirmação que essa não tem, né? Eu pedia para o Senhor, o que eu vou falar no grupo de oração Ecos do Senhor, que o Senhor possa falar através de mim
E o Senhor mostrou muito forte essa passagem, né, de Pentecostes, falar sobre o Espírito Santo. E aí, a hora que eu entrei aqui na igreja, que eu cheguei, abri a porta ali, entrei e vi, estava toda preparada para o crisma. Eu falei, não precisa falar mais nada não, Senhor. Já está tudo certo. Amém? Depois vocês, olha, é uma pena, né? Não podemos transmitir ao vivo, falta da internet aqui da paróquia, mas tudo bem. Nós gravamos e depois vocês vão poder assistir. Vocês podem acessar daí o radiopentecostes.com, lá nos vídeos, lá embaixo, né? Tem vários vídeos, aí você depois pode ver o vídeo do grupo de oração, rever o grupo de oração, assistir de novo. Mas demora um pouquinho, então hoje se você acessar a hora que chegar em casa, não vai estar lá ainda, né? Até eu chegar em casa e editar amanhã, prometo para vocês que está lá, então vocês podem rever. Vocês ficaram muito bem no vídeo, viu? Então passaram no teste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá um abraço bem gostoso no seu irmão e deseja para ele a paz de Jesus e o amor de Maria. Quero te dar a paz, o meu Senhor, com muito amor eu quero te dar a paz, o meu Senhor, com muito amor, na forma de manifestar o poder da criação, nos teus lábios deves estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto o forte poder do amor dentro do meu coração. Eu quero te dar a paz, o meu Senhor, com muito amor, com muito amor. A paz.